Queridos, eu tenho um tema aqui para ministrar hoje aos nossos corações, que é força para recomeçar. Amém? Alguma vez na sua vida você já teve que recomeçar alguma coisa? Quem aqui, além do pastor, teve que recomeçar alguma coisa? Então essa é uma palavra atemporal. Pastor, o que é atemporal? Ela não tem, você pode pregar hoje ela, daqui 1 ano, daqui 5 anos, vai servir para a sua vida, em algum momento. Em algum momento você vai ter que recomeçar alguma coisa. E começar é mais fácil, né? Começar coisas é muito mais fácil. Quem aqui já se animou pelo primeiro dia de aula na escola? Quem já se animou? Você compra aquele caderninho novo, canetinha nova, mochilinha nova, uniforme cheiroso. Primeiro dia é legal, se apresenta para os colegas ali, né? Ensino fundamental, ensino médio, até na faculdade. É muito legal. Primeiro dia de academia. Quem já foi no primeiro dia da academia aqui? Primeiro dia, né, seus Nildo? Põe ali aquela roupa. Meu Deus, que legal, faz a selfiezinha lá, treino pago. Que legal, né? Primeiros 5 quilômetros que você corre. Tudo que é primeiro é mais fácil, traz mais ânimo, traz mais disposição, nos move com mais facilidade. Tudo que você está começando. Agora, recomeçar é diferente. Recomeçar, como diz o nome, é começar de novo. É começar mais uma vez. E nesse processo nem todos continuam. Nem todos seguem. Nem todos têm coragem, nem todos têm disposição. Nem todos têm a força e o ânimo necessário para essa jornada. Recomeçar é sempre mais difícil do que começar. Amém, igreja? Você já viu uma construção, a gente que mora aqui nessa região litorânea, né? Às vezes você passa numa rua, você vê aquele terreno assim que não tem nada. De repente você passa, tem lá os tapumes lá, ó, na frente o logo da empresa ali que está fazendo uma obra. De repente é 3 meses, 6 meses, levantou um prédio ali, uma casa, ó. Tudo pré-moldado, rapidinho, né? É muito rápido quando vem com os materiais prontos para você levantar, é rápido. Agora, você já viu um cenário pós-guerra? Quem aqui acompanhou a guerra da Ucrânia? Alguma coisa, qualquer coisa na TV? Você viu destroços ali de prédios e casas? Quem for reconstruir vai levar mais tempo do que quem está começando uma construção do zero. Reconstruir, restaurar, reparar, recomeçar, exige o dobro de esforço. Amém, igreja? Vai exigir você empenhar mais esforço do que começar do nada, do zero. Então, recomeçar é algo que todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos precisar fazer. Quem nunca começou a academia, parou e daí teve que voltar e... Ai, meu Deus, que esforço. Né, Rodolfo? Parar de correr e vai começar de novo, né? Meu Deus, já ganhou 1 quilinho, 2 a mais ali. Ah, que luta. Quando você tem rotina de jejum. Quem aqui já tinha rotina de jejum, regrado com jejum, e daí você parou um pouquinho para você voltar, meu Deus do céu. Aí vai alguém lá na sua casa lá e traz comida na porta assim para você. É uma luta, é uma guerra para retomar de novo, até você entrar no trilho de novo, né? Rotina de oração. Para você que tem rotina de oração, regrado, para e você volta de novo. Tudo na vida vai exigir um esforço dobrado quando você tem que recomeçar. Quando você precisa refazer uma rota que você já conhece. Recomeçar envolve 3 decisões, igreja: fé, muito esforço e coragem. Vamos repetir: fé, muito esforço e coragem. De novo. Por isso que poucos param no meio. Começam e perde a fé, ou não empenha o esforço necessário, ou não apresenta a coragem necessária e para.
Mas Deus tem essa palavra para o seu coração. Se você está precisando recomeçar alguma coisa na sua vida hoje, alguma coisa, olha o que a Bíblia diz ao seu respeito. Apocalipse 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas na sua vida. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Deus vai te ajudar a chegar no novo, vai te dar força para você recomeçar aquilo que você precisa recomeçar, igreja. Amém? 2 Coríntios 5,17, Paulo também fala algo parecido. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Aleluia! É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas na sua vida. Amém? Isaías 43, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi, repete comigo. Eu vou esquecer o que se foi. Olha a segunda parte. Não vivam no passado, repete comigo. Eu não viverei no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho em riachos no ermo. Maravilhoso. Tanto João quanto Isaías aqui e Paulo falam a mesma coisa. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Mas para fazer algo novo, você vai ter que ter força, você vai ter que empenhar fé, você vai ter que empenhar coragem, você vai ter que decidir isso no seu coração, para que Deus te ajude a recomeçar as etapas que você precisa na sua vida. Amém, igreja? Só quem entendeu, aplauda Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar de 3 figurinhas bíblicas aqui que precisaram recomeçar. Hoje nós vamos falar bem rapidinho de Noé, Pedro e Ruth. Amém? 3 pessoas que precisaram recomeçar. Teve etapas da vida deles que eles vacilaram, erraram. Outros aqui não erraram, mas circunstâncias da vida vieram, que eles tiveram perdas que não teve a ver com eles e precisaram recomeçar também. Amém, igreja? Então, às vezes nós vamos precisar recomeçar por erros nossos, amém? E às vezes não é por erro nosso, são por circunstâncias da vida que Deus mesmo permite. Perdas e prejuízos que o próprio Deus permite, amém? Vamos falar de Noé. Você pode abrir na sua Bíblia Gênesis 8, a partir do verso 13. Olha o que acontece com Noé. Gênesis 8, 13 até o 20. Quando Noé tinha 601 anos de idade, repete comigo, Noé com 601 anos de idade. Ele era bem novinho, né? Talvez ele viria no culto de adolescentes aqui com 601 anos, né? Nessa época as pessoas viviam em torno de 1000 anos ali, né? 900 anos, né? Então, Noé com 601 anos de idade, as águas se secaram, pós-dilúvio. No primeiro dia do primeiro mês desse ano, Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca, tá bom? No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os seres vivos que estão com você, as aves, os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra. Faça-os sair para que sejam abundantes sobre a terra, que sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, com seus filhos e as mulheres deles. E com todos os animais de rebanho, todos que rastejam sobre a terra, todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais de rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. Amém, igreja? O que aconteceu antes daqui? Todo mundo sabe que houve um dilúvio sobre a terra, amém? Esse dilúvio varreu tudo que existia, animais, plantas e principalmente pessoas.
deu um reset na humanidade, matou todo mundo. Ficaram vivos 8 pessoas. Noé, a sua esposa, as 3 noras, né, os 3 filhos, 8 almas, junto com um par de animais da época. E quando Noé, tenta imaginar, Noé quando as águas baixaram, Noé olha aquele cenário, só destruição. Amém? Noé olha e vê um mundo diferente de que ele viu antes do dilúvio. Pensa comigo, Noé antes do dilúvio, entrando na arca, Deus começa a mandar chuva, abre as fontes dos abismos, a arquinha dele sobe, e ele vai lembrar da casinha do vizinho, da fazenda do outro que morava do outro lado, o mundo tudo bonitinho, tudo organizado. Depois do dilúvio, o mundo estava completamente destruído. Amém? E Noé precisou recomeçar depois da destruição. A pergunta para você, para mim é: você consegue recomeçar depois de um cenário de destruição? Eu já passei por um cenário de destruição na minha vida. Antes de Cristo e até depois de Cristo. Deus permitiu destruições na minha vida. E eu precisei recomeçar. Eu precisei decidir, me levantar dos escombros e vamos recomeçar. Noé não tinha escolha. Era um mundo pós-destruição. Ele precisava se levantar e começar a construir de novo um mundo do zero. Trazendo aqui para nós exemplos cotidianos, igreja. É um exemplo de uma moça de família que sonha em se casar, desde pequenininha ali, sonha em se casar, conhece um rapaz de boa família, se casa na igreja, de repente aquele marido carinhoso, atencioso, dedicado, começam a passar por problemas, não buscam ajuda, e aí ela sofre um dos piores pesadelos. Aquela moça passa por agressão física, passa uma vez, passa 2 vezes, e aquele sonho se acaba. Cenário de destruição. Ou um segundo exemplo, é um trabalhador que se empenha em juntar um dinheirinho para comprar o seu carro, comprar um carrinho, dinheiro suado. Em poucos meses de uso, ele estaciona o carro, vai alguém lá e bate no carro. E tem uma perda enorme daquele carro. E não conseguiu nem fazer o seguro do carro. Um outro exemplo comum. Destruição, e agora? O que eu faço? Igreja, nós vamos ter sempre 2 caminhos de destruição. Ou nós olharmos para a destruição que nos cerca e ficarmos amargurados com a destruição. É muito fácil você olhar para uma situação dessa. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu tinha uma colega de trabalho que o irmão dela, trabalhador, ralou muito para comprar uma moto bis, para trabalhar, uma motinho bis. Ele comprou a moto, e aí, acho que foi no primeiro mês, roubaram a moto dele. É muito fácil você ficar triste, né? Quem concorda comigo que é muito fácil vir a tristeza para o coração. E esse sentimento é comum, você vai ficar triste, ainda que nós não idolatremos bens, não seja o nosso Deus, né? Nosso Deus é Jesus, mas você ralou para aquilo, você trabalhou para aquilo, você tem uma perda, você vai ficar triste. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos deixar a amargura entrar no coração. Amém? Por uma perda, por um prejuízo. Vai ser sempre um caminho, você pode ficar amargurado por um cenário de destruição. Ou, mais cedo ou mais tarde, você se levantar em Deus, falar amém. Tive uma perda, tive uma destruição, tive um prejuízo. O que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou recomeçar. Amém, igreja? Muitos não conseguem essa força de se levantar para recomeçar. E eu estou aqui hoje para profetizar sobre a sua vida. Se você tem que recomeçar, seja que área for, emocional, financeira, ministerial, não importa. Deus, o meu Deus, o seu Deus, é o Senhor que nos ajuda a recomeçar
Quantas vezes nós precisarmos recomeçar, igreja, quantas vezes for preciso, o Senhor vai estar ali de mãos estendidas, te levantando e ajudando você a recomeçar. Amém? Quem crê nisso, e se é para você, aplauda Jesus, glorifica o Senhor. Você já imagina se a história de Noé fosse diferente? Depois que as águas baixaram, ele senta com a esposa dele em cima de uma pedra e fala assim: o mundo já foi melhor. Antes era melhor do que agora. Que coisa ruim, né? Olha tudo que nós vamos ter que fazer. Não. O que ele fez? Nós lemos aqui: levantou um altar, adorou a Deus e vamos embora. Vamos reconstruir. Vamos tirar força de onde não tem, vamos recomeçar. Amém, igreja? Aprendamos com Noé, que teve que, com seus 3 filhos, as 3 noras e a esposa, reconstruir o mundo pós-destruição. Agora, também é importante a gente entender, igreja, que há momentos em que Deus permite antigas estruturas ruírem, caírem, para que Ele possa levantar algo novo também. Amém? Foi o caso dele. Quem que quis enviar o dilúvio? Foi o próprio Noé ou foi Deus? Quem? Deus. Deus que quis enviar o dilúvio, porque Deus queria fazer algo novo. Então, às vezes, Deus permite um cenário de destruição para fazer algo novo na sua vida também. Amém, igreja? Eu tenho um amigo meu, o apelido dele é Nado também, é Leonardo o nome dele. Mora lá em Itajaí. Me marcou esse testemunho dele. E ele é empresário, acho que eu já contei aqui para a igreja. Empresário com uma loja de surf e estava ralando ali, né? Pequeno empreendedor, uma lojinha pequena. E aí ele estava orando porque ele queria fazer uma reforma na loja e não tinha dinheiro para fazer essa reforma. E orando, e um crente fiel, um homem de Deus fiel, terminava o expediente, ele fechava a loja, botava louvor, ficava orando, profetizando na loja, abençoando a loja. E ele falava: Senhor, eu quero tanto reformar, mas eu não tenho dinheiro. O que aconteceu? Dias depois, a loja dele era de frente para a rua, assim, ficava numa curva assim, de frente para a rua. Ele tinha aqueles alarmes assim no telefone, né, que quando dá qualquer problema dispara. Tocou o alarme dele, foi correndo na loja, um carro veio de frente na loja, entrou, deu um prejuízo danado na loja. Aí ele falou: meu Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? Meu Deus, é meu ganha-pão e tal. Aí o cara que bateu pagou o prejuízo da loja e ele pôde reformar, a loja ficou melhor do que o estado anterior. Então, às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, pelo qual Deus quer colocar novas estruturas. E às vezes o cenário de destruição, igreja, é só assim que Deus às vezes vai trabalhar para derrubar algo, para levantar algo melhor ainda. E foi o caso de Noé. O próprio Deus fez aquele reset para que Noé pudesse ter forças para levantar um mundo melhor. E na sua vida não é diferente. Às vezes Deus vai ter que enviar cenários que a gente não vai entender, de perda, de prejuízo, de danos, para que a gente possa tomar fôlego, força, para viver o novo dele. Deus quer fazer algo novo na sua vida, amém? E para isso, deixe Deus trabalhar. E nós nunca vamos entender a forma de Deus trabalhar, igreja. Só quem crê nisso aplauda a Jesus. Glórias ao Senhor. Isaías capítulo 61, verso 4. Está falando aqui sobre você, amém? Quando diz eles, ali é você. Eles reconstruirão as velhas ruínas, amém? Deus vai te ajudar a levantar os muros caídos, tá? E restaurarão os antigos escombros. Quem recebe isso? Aleluia. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Deus vai te ajudar a levantar muros caídos, cidades assoladas. E quando fala de cidades, não é especificamente cidades, às vezes são corações, vidas, pessoas.
Amém? Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar. Amém? Ainda que Deus permita você passar por destruições, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, em todas o Senhor vai te levantar e vai te ajudar a ficar de pé e te fortalecer, igreja. Joel 2:25. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Aqui Deus falando, um cenário de destruição que Ele mesmo permitiu, vai te ajudar você a se levantar dele para algo novo na sua vida. Amém? Igreja, o que nós aprendemos aqui com Noé? Que Deus te dará forças para recomeçar em meio à destruição. Levante suas mãos assim. As suas mãos se esforçarão para trabalhar nos recomeços que você precisa. Virá força e coragem de onde você menos espera para recomeçar. Amém? Glória a Deus. Vamos falar de Pedro. Pedro já vive um cenário diferente de Noé. Noé teve que recomeçar após o caos, a destruição. No caso de Pedro é diferente. Pedro teve que recomeçar depois do fracasso dele. Quem aqui em algum momento errou em alguma etapa da vida, pode ter sido até antes de Cristo, ou em Cristo, você falhou e você teve que retomar um caminho de recomeço. Alguém aqui? Pedro negou Jesus 3 vezes. Amém, igreja? 3 vezes, né? Falhou justamente quando prometeu fidelidade. Você lembra o que Pedro falou para Jesus na mesa, na ceia? Senhor, pode todo mundo te trair, menos eu. Ele prometeu fidelidade e na hora da prova real, foi ele que errou. Você concorda comigo que foi um erro bem grave? Quem concorda que o erro de Pedro foi bem grave? E talvez você pode cometer em algum momento da sua vida um erro grave. Pode acontecer, amém? Qualquer um está sujeito, qualquer ser humano está sujeito, menos espiritual, mais espiritual, cometer um erro grave, como o de Pedro. Mas o diferencial de Pedro é que ele decidiu recomeçar mesmo com um erro feio, grave. Amém, igreja? Vamos ler João 21, do 15 ao 17. Para a gente chegar aqui, ó, pode deixar ali o texto ali, Mateus, para chegar exatamente aqui. O que aconteceu? Depois você pode ler em casa o capítulo inteiro de João 21. Pedro havia se retirado para chorar amargamente porque traiu o Senhor, negou o Senhor 3 vezes, amém? E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ficou olhando de longe o Senhor, e ele, junto com os outros apóstolos, ele falou, vou pescar. O pescar fazia referência, vou voltar para a vida velha, vou voltar para os antigos costumes, vou voltar lá para o mundão, como nós costumamos usar, né, a linguajar de crente, vou voltar para lá. E aí ele influenciou outros a dizer, vou também. Quando Pedro ficou lá tentando pescar a noite inteira, não pegaram nada. Aí eles veem alguém chegando de longe, era o Senhor. Falou, Pedro, tu tá jogando no lugar errado, joga para lá, tá jogando para cá, joga para lá. E aí Pedro jogou as redes e falou, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes. O barco quase afundou. E aí ele viu que era o Senhor. Esse capítulo é chamado de a pesca maravilhosa. Pedro teve literalmente uma pesca maravilhosa, que depois vendeu os peixes e trouxe lucro, sabe-se lá quantos meses para ele. Sustentou a casa dele por bom tempo. E ali Pedro reconheceu, poxa, eu errei com Jesus, eu pisei a bola com Jesus, eu traí Jesus, eu errei com Jesus, e Jesus ainda me abençoa financeiramente, e Jesus ainda vem atrás de mim, e Jesus ainda me perdoa. Como Jesus é maravilhoso, igreja, amém?
nós em algum momento errando com Jesus, nós teremos sempre o perdão dele, teremos sempre a misericórdia dele. É claro que não usemos isso para abusar da graça, amém, igreja? Não venhamos abusar da graça, porque o nosso Deus, como nós lemos ali, ainda que a gente erre 7 vezes, há perdão 7 vezes, não só 7. Nas palavras do próprio Jesus, quantas vezes por dia a gente pode errar? 70 vezes 7. Quantas forem necessárias, vai haver perdão para mim e para você, amém? Claro que isso, volto aqui a falar, não pode ser um abuso da graça. Então eu vou errar, já que ele vai me perdoar. Mas é um amor incompreensível, igreja, que cobre multidão de pecados. Um amor que você pode errar profundamente, gritantemente, ele vai estar lá pronto para te amar e te perdoar, amém? E aqui Pedro teve encontro com esse amor. Jesus me ama profundamente, eu errei feio, mas mesmo assim ele me ama, mesmo assim ele me acolhe, mesmo assim ele acredita em mim. E chegamos aqui, no encontro de Pedro e Jesus. Prepararam ali uma mesa, para Jesus comer. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide de meus cordeiros. Até aí, até aí. Jesus pergunta 3 vezes isso. Pedro errou feio, amém? Uma pisada legal, né? E aí Jesus fala: Pedro, tu errou? Amém, Pedro, volta a fazer a obra. Olha que maravilhoso. Em outras palavras, Jesus não descartou Pedro. Jesus não colocou Pedro, vamos botar um X aqui em Pedro. Jesus chamou Pedro para perto. E perceba que Jesus em nenhum momento chamou Pedro de fracassado. Você errou. O que você fez? Senta aqui, eu quero saber o que você fez. Pelo contrário, ali, Jesus mostrou para Pedro que ele tinha uma chance para recomeçar. Amém, igreja? Mesmo depois de um erro grave. Sabe o que nós aprendemos com o erro de Pedro, igreja? Que o meu erro, o seu erro, não anula os propósitos de Deus. Amém? Muitas pessoas se sentem acusadas quando erram. Eu já ouvi isso, da pessoa falar: pastor, errei e eu vou pisar na igreja e não me sinto digno. A realidade, sabe qual é, igreja? Nenhum de nós, estou me incluindo nisso, nenhum de nós é digno de nada. Nenhum de nós. Todos nós temos a mesma natureza. Somos falhos, chamados imitados e pecadores. Amém? Só tem um que é perfeito. Só tem um que é chamado de Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Ele é referência, ele é o exemplo. O nosso erro não vai anular os planos de Deus. Eles apenas o atrasam. Amém? Você pode repetir comigo isso? O meu erro não anula o propósito de Deus. Apenas atrasa. Essa é a questão. Se você errou, pecou, o que você faz como um bom crente? Errei, reconheço, o Senhor me perdoa e vou me esforçar para não cometer o mesmo erro. Esse processo tem um nome: santificação. Santificação é o quê? Eu me esforçar ao máximo para não cometer o mesmo erro. O apóstolo Paulo fala: vocês ainda não lutaram até o sangue contra o pecado. Nós temos que lutar até o fim para dizer não, para não mordermos mais a isca do pecado. Esse é o papel do crente. Você errou, não erre mais. Amém, igreja? Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é choro. Choro é um sinal. Mas o verdadeiro sinal de arrependimento é: eu não queria ter feito aquilo. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito. Eu escolho não fazer de novo. Amém, igreja? Agora, quando nós falhamos, erramos, o que acontece? Nós vamos atrasando os planos de Deus. Nós vamos entardecendo os planos de Deus. E assim como o povo no deserto, que murmurou, e murmurou, e murmurou, e murmurou, e ficavam andando em círculo, assim são com os planos e as promessas de Deus para nós.
Quanto tempo você vai querer ficar andando em círculos? Quanto tempo você vai querer atrasar as promessas de Deus? E é uma pergunta que só você pode responder. Tem pessoas que poderiam estar muito à frente, e Deus não anula nenhum dos planos dessas vidas, amém? Nenhuma. Deus não engaveta, Deus não rasga planos. Deus só vai adiando, e vai adiando, e vai adiando. Aquilo que você poderia viver nesse ano, talvez viva em 2, 3 anos. Vai viver, amém? Mas cabe a você decidir, a partir de hoje, assim como Pedro: errei, Senhor, estou arrependido, me coloca no prumo que agora eu vou acertar. Amém, igreja? Talvez você falhou consigo mesmo, ou com Deus, com a sua família, enfim. Ainda assim, Jesus te chama para recomeçar. Amém? Essa é a diferença do nosso Senhor. Ele sempre vai ter mais uma chance para dar para você. Ele sempre vai estender a mão mais uma vez. Ele sempre vai te chamar de novo, falar: meu filho, minha filha, vamos tentar de novo. Meu filho e minha filha, mais uma vez. Meu filho e minha filha, eu estou te dando novamente uma chance. Há situações não planejadas onde o fracasso acontece. Não se culpe. Não se culpe. Sabe aquela situação que chegou na sua família que não estava fora da sua alçada, fora do seu planejamento, aconteceu? Não se culpe. Há situações que não estão sob o seu controle. Não desanime. Quando nós erramos, igreja, qual que é o caminho? Retornar para o prumo. Errei, Senhor, me perdoa, me coloca de volta no caminho, agora eu não quero mais errar, me ajuda. Agora, quando o erro vem de terceiros, ou vem de permissão de Deus, não se culpe. Isaías, capítulo 41, verso 10. Por isso, para a sua vida, não tema, pois eu, o Senhor, estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Amém? Isso é maravilhoso. Esses dias a pastora foi dar um remédio para a Rebeca. E precisou tomar um remedinho. Daí ela pegou na minha mão assim com força assim, e apertava na minha mão. E me vem esse texto aqui à memória. Tem momentos que a gente está apavorado na nossa vida, está assustado, está com medo, está com dúvida. E você precisa segurar em alguma mão. Eu estou falando de uma mão não humana, de uma mão invisível, espiritual, mão de Deus, para te ajudar a passar por dificuldades. A mão do Senhor sempre vai estar estendida para você segurar, para passar os piores vales da sua vida, as piores dificuldades da sua vida. Você lembra o que diz no Salmo de número 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis, pois tu estás comigo. Deus vai estar de mão dada nos piores momentos da sua vida. Você que aceitou Jesus tem o Espírito Santo morando dentro de você, ainda que Deus não esteja 24 horas manifestando, mas a presença dele está ali. E Deus não vai te abandonar, não vai te desamparar, não vai te deixar largado, jogado. Ele vai estar com você. O Espírito Santo vai estar ao seu lado, te capacitando, te ajudando, te fortalecendo. E se você clamar a Ele, pode ser que o Espírito Santo ali venha e manifeste algo ali na hora, você sinta a presença, a glória, o poder de Deus naquela circunstância, igreja. Deus nunca vai me abandonar, te abandonar, nunca vai me desamparar, te desamparar. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, e Ele está 24 horas conosco, segurando a nossa mão e nos sustentando. Aleluia, aplauda Jesus, glorifica a Ele pela sua mão poderosa, sustentadora. Salmo 121, verso 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Aqui o salmista
queria saber, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma ajuda, da onde vem? E a resposta aqui no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem no Senhor socorro para a sua vida. Sempre que você precisar, a presença dele vai estar ali, a glória dele vai estar ali, o poder dele vai estar ali, a presença dele vai estar ali para te ajudar. Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente. Quem recebe isso? Maravilha, igreja, aleluia. Deus seja louvado, amém. E estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Coloca a mão sobre a sua cabeça e repete: o Senhor nunca me deixará e nem me desamparará. De novo. Amém. Não tenha medo, não desanime. O Senhor promete para você na sua palavra nessa noite: eu não vou te deixar, não vou te desamparar, vou estar com você todos os momentos da sua vida. Amém, igreja? Salmo 54, verso 4. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. É Deus que te sustenta e vai continuar te sustentando. Igreja, esses dias eu vi uma frase que eu achei maravilhosa. Um pastor que falou assim: Deus prova para nós todos os dias que nós somos frágeis quando nós deitamos na nossa cama e dormimos. E quando no dia seguinte nós acordamos, para provar que no dia seguinte nós precisamos do fôlego de vida para viver e que Ele nos sustenta no nosso sono. Porque se Deus desejar, você pode não acordar amanhã. Espero que você viva em nome de Jesus muitos e muitos anos, mas é só um exemplo aqui. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que te dá fôlego de vida, é Deus que sustenta o seu trabalho, é Deus que sustenta a sua casa, é Deus que sustenta o seu casamento, é Deus que sustenta o seu ministério, é Deus que te dá todos os dias fôlego de vida. Hebreus 13, só o verso 6. Assim podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Deus é o teu ajudador, Deus é que vai te sustentar, te fortalecer. Todo auxílio, toda ajuda que você precisa, essa mão sustentadora que te segura, vem, Senhor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. E aqui a terceira figura bíblica aqui, Ruth, que recomeçou após Deus permitir perdas. Falou de Noé. Noé, ele teve que recomeçar após um mundo com prejuízos. Pedro, recomeçar após o seu fracasso. E agora Ruth, que recomeçou depois que Deus permitiu perdas na vida dela. Aqui talvez o mais difícil de tudo, né? Quando Deus permite perdas e você nem entende o porquê. Ruth perdeu, primeiro, a nacionalidade dela. Você lembra? Ruth era moabita. E ela casou com um israelita. Ela teve que dizer: tchau, Moabe, vou para Israel. Teve que mudar a cabecinha dela, se adaptar aos valores ali de Israel. E ela largou tudo para seguir o marido. De repente, o que acontece? Perde o marido. E aí ela fica viúva em terra estrangeira. E ser estrangeiro hoje é muito mais fácil do que ser estrangeiro há 3.000 anos atrás. Hoje, né, tem celular. Você pode chegar no outro país, pode nem falar a língua daquele país. Você coloca no tradutor lá, mostra para a pessoa assim, né, comida, banheiro, água, pronto, você se vira. Naquela época não tinha isso. Essa mulher ficou literalmente à deriva. E para aquela sociedade, ela dependia de outros para comer e sobreviver. Então ela ficou viúva, estrangeira, dependendo totalmente de comida. Parecia, o cenário estava acabado para ela. A gente que é crente lê
o livro de Ruth, a gente ama a história de Ruth, né? Porque você já viu o final. Mas lembra quando ela não viu o final? Quando ela não sabia o que ia acontecer com ela? A cabecinha dessa mulher? Ela decidiu seguir com fé ao lado da sua sogra. E foi para uma terra nova. Ali Deus mudou a história dela. Amém, igreja? Por mais difícil que seja, quando Deus permitiu um cenário de várias perdas na sua vida. Tem uma perda, 2 perdas, 3 perdas, 4 perdas. E você, meu Deus, se vê tudo desabando, está tudo caindo de um lado, caindo do outro, está tudo desmoronando. Parece contraditório, mas é nesse momento que você tem que exercer a sua fé. Amém, igreja? Você lembra de Jó? Jó, houve um vendaval, destruiu a casa onde estavam os 10 filhos dele. E aí o gado dele é consumido. Consequentemente, os recursos financeiros dele também. E por último, ele teve uma chaga no corpo dele. Então ele teve perda atrás de perda, atrás de perda, atrás de perda, igreja. Amém? E o que Jó fez? Mesmo com dificuldades, que a gente vê as lamentações de Jó no livro de Jó. Você já não viu ali Jó reclamando? Maldito desastre que eu nasci, os meus empregados. Começou, né, ele desabafar. Dá para entender Jó, de tantas perdas, ele desabafar o sofrimento dele. Mas mesmo assim, igreja, Jó se arrastando, Jó não tendo forças, ele, mesmo se arrastando, ele seguiu em fé. Esse é o meu papel, o seu papel em Cristo Jesus. Vai ter momentos que você não vai estar correndo, nem caminhando, nem andando. Você vai estar se arrastando. E o que nós precisamos fazer, igreja? Mesmo se arrastando, continuar olhando para a cruz, continuar olhando para Jesus, continuar crendo que Deus vai mudar a história, que Deus vai fazer algo diferente. Pode estar o cenário apocalíptico, aquele pós-guerra, você só vê destruição. Você crê que em algum momento Deus vai fazer brotar algo novo, vai fazer surgir algo novo, porque Deus é fiel para aqueles que nele esperam, igreja. Olha o que acontece com Ruth aqui, Ruth 4, do 13 ao 17. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se a sua mulher, uma mulher abandonada, desamparada, sozinha, se casou com o fazendeiro da fazenda que ela trabalhava. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho, já não estaria mais sozinha, teria uma família agora. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora. Estava falando aqui de Noemi, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Amém, igreja? Essa mulher, pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Essa mulher recomeçou mesmo em meio à dor. Recomeçar quando tudo é fácil, glória a Deus, né? Recomeçar quando dói, você concorda comigo que é difícil? Mas é possível. A palavra de Deus nos ensina isso. Mesmo em meio à dor, decida recomeçar. Decida se levantar do pó, da cinza e dar uma chance para você mesmo. Igreja, indo aqui para o fim, tá? Passar por perdas não significam o fim da linha. Você pode repetir comigo? Perdas não significam o fim da linha. A gente associa isso, né? Imagina você hoje, na pele de Ruth. Sofre uma perda em casa, uma perda na família, uma perda no trabalho, uma perda atrás da outra. Ou como Jó, uma perda atrás da outra. Sua cabeça dá um bug, você fala: meu Deus, onde é que eu estou errando? Você automaticamente, né? Já se culpa, meu Deus, e agora?
Não significa para Deus. Quando o vaso se quebra, lembra de Jeremias 18? E o vaso quebrou-se na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Fez um novo vaso. Reconstruiu, recomeçou, reiniciou. Diferente de nós, quando a gente vê perdas, às vezes o ser humano fala, perdi tudo, vou chutar o pau da barraca. Deus não faz isso. Deus vê o cenário de destruição e fala, agora eu vou recomeçar. Vou reiniciar. Vou começar algo novo. Deus sempre pega coisas que perdadas e faz algo novo. Deus sempre pega episódios de perdas e prejuízos e começa uma nova história. Deus pode escrever novos capítulos depois de várias páginas de lágrimas, igreja. Amém? Ruth precisou ter um objetivo para a alma dela ficar fortalecida. Quando você passa por perdas e perdas e perdas e perdas e perdas, o que Satanás mais vai querer tirar de você são os objetivos. Amém? Você não tem uma meta. Já perdi tantos anos no álcool, bebendo pinga e álcool, já acabei com a minha vida, então quer saber, não quero mais objetivo nenhum. Já perdi tantos anos sem estudar, então para que eu vou estudar agora? É o contrário, você tem que colocar um objetivo. Agora que eu vou construir uma família, mesmo que eu perdi 10 anos da minha vida. Agora que eu fui abandonado por marido, por esposa, agora que eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima. Ruth teve um objetivo, ela colocou, tive perda, agora, mas eu vou me levantar no Senhor. Deus sempre quer recomeçar algo na sua vida. A pergunta é, você quer recomeçar? Você deseja recomeçar? Porque Deus quer. Amém, igreja? Ruth precisou de fé para recomeçar, sabendo que Deus estaria do lado dela em cada etapa. Sabemos que Deus foi com ela, assim será contigo. Amém? O último versículo aqui, Hebreus 11:1. Olha o que Ruth precisou. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza da coisa que não vemos. Amém? Fé é uma certeza de que algo vai acontecer, que algo vai mudar, que a página vai virar, que a história vai ser redefinida, redesenhada. E Deus fez isso com os servos dele na palavra, e você é um filho, uma filha, ele vai fazer na sua vida também. Ele vai escrever uma nova história. Cabe a você decidir recomeçar. Igreja, que barreiras você vai enfrentar para reconstruir? Não aceite as setas do maligno na mente, dizendo que você não vai conseguir. O diabo coloca, você vai recomeçar? Não, você não vai conseguir. Você já tentou 4, 5, 10, 15 vezes. É só mais uma tentativa. Você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Mas eu já tentei, mais uma tentativa. Sim, é nessa tentativa que você consegue. É agora que o Senhor vai jogar gasolina extra para você avançar. Muitas vozes podem vir te desanimar, dizendo que não vale a pena reconstruir, mas vale sim, porque a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, igreja? Até você terminar a sua reconstrução, o desânimo vai querer te confrontar. Não dê ouvidos a ele. Amém, igreja? Recomece aquilo que você precisa recomeçar. Deus vai te ajudar nesse processo. Amém, igreja?